E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escola Cripto. Hoje a gente está aqui na terceira live da nossa semana do Nômade Digital Cripto. Segunda-feira da semana passada a gente falou sobre sobre teoria das bandeiras. No dia 2 falamos sobre nomadismo digital para minimizar impostos. E hoje a gente fecha essa sequência de lives sobre nomadismo digital para falar sobre proteção de patrimônio. Temos aqui mais uma vez o Francisco e o Rafa, os dois da Sete. O Rafa também tem o canal Ideias Radicais, acho que a galera conhece já. E vamos falar um pouco sobre como proteger patrimônio, né, em Bitcoin e criptoativos através do nomadismo digital, para a gente fechar isso tudo com chave de ouro. E já aproveito para avisá-los que estamos nesse momento abrindo as vagas para imersão nomadismo digital para criptoinvestidores, que acontece dia 15, ou seja, terça-feira da semana que vem, a partir das 16 horas. As vagas são limitadas, o link é o primeiro na descrição desse vídeo. Eu vou pôr aqui no chat também, para quem quiser já garantir a sua. Não deixe de aproveitar, não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um conteúdo super importante, ok? Galera, Rafa e Francisco, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bora falar um pouquinho sobre proteção de patrimônio, né? A gente já falou sobre estratégias para você pagar menos impostos, para eventualmente ficar lá no limbo e nem pagar impostos. A gente já falou um pouco também sobre a teoria das bandeiras, né? A ideia de você eventualmente ter uma empresa num local, residência fiscal em outro local e assim consecutivamente. Mas o que vocês têm para trazer para a gente sobre proteção de patrimônio? Bom dia novamente, pessoal da Escola Cripto, João, prazer estar aqui de novo com vocês. Cara, acho que são temas bem complementares, né, das 3 lives que a gente fez. A primeira falando de teoria das bandeiras, internacionalização, como imigrar para outros países também, para quem quer ir morar fora. A segunda, mais focada na parte de nomadismo, para quem quer viver fora do sistema e viajando. E agora, a live de hoje é mais focada naquele público que não quer ou não tem como sair ainda do Brasil, por algum motivo gostaria de ficar aí, ou mesmo outro país, sei lá, Portugal, por exemplo, já vi que tem um ouvinte aí que está falando de Portugal. A live de hoje é mais voltada para, ok, estou num país como o Brasil ou Portugal, um país que não daria para zerar meus impostos, mas o que eu posso fazer para diminuir ao máximo os impostos que eu tenho sobre meus investimentos, sobre a minha renda do exterior, e como proteger esse dinheiro do Estado de diversas maneiras. Acho que esse seria o tema principal da live de hoje. E como é que a gente começa isso? Como é a galera que tá pensando em se proteger, em proteção de patrimônio, especialmente a gente acabou de passar por eleição no Brasil, né? Eu falei esses dias, na semana passada, alguém ia sair insatisfeito, né? Ou seja, ganha um lado, ganha o outro, alguém ia sair insatisfeito. A gente tem um momento de país bem dividido. O que o cara que está preocupado com proteção de patrimônio pode fazer para proteger os seus investimentos? Quais são os cuidados que eles devem tomar, especificamente pensando em criptoativos? Beleza. Bom, aqui a gente tem 2 situações bem diferentes, né? A situação Brasil e a situação Portugal. Acho que a gente pode começar pela Brasil, imagino que, sei lá, 90% do público esteja nessa situação, né? Então, vamos para a primeira coisa. Proteção patrimonial, a gente geralmente pensa num modelo assim de cebola, que você tem camadas e camadas de proteção patrimonial. Não é uma coisa que é, sei lá, um colete à prova de balas que você está completamente protegido. Não, é algo que vai assim descascando, né? Você tem graus e graus e níveis de proteção patrimonial que você vai acumulando um no outro. Então, tem várias medidas, várias coisas que a gente pode pensar a nível de proteção patrimonial, começando, por exemplo, mais básica, mais fácil, a parte de contas internacionais, né, seja em bancos, seja em exchanges no exterior, etc. Né, não estar numa instituição local que está trocando todas as informações com a receita local e que, né, também está sujeita a possíveis controles de Banco Central, a possíveis, sei lá, tem um congelamento de contas, tem um controle de capital, igual a gente vê aqui na Argentina do lado, né? Tem esse tipo de coisa, você consegue evitar de forma imediata, digamos, e sem ter praticamente custo nenhum, simplesmente usando uma jurisdição bancária ou a nível de exchange, cartões, etc., no exterior. Eu diria que esse é o passo número 1, é o passo para quem está absolutamente começando. Você não precisa gastar nada para abrir uma conta numa corretora fora, e aí você já consegue se proteger em parte de inflação. Você está usando cripto, você provavelmente já está ligado nisso. A parte de controles cambiais, a parte de expropriações diretas, a parte de congelamentos, todas essas questões de o Brasil ou
país em que você está, né, influenciando o sistema bancário e impedindo você de acessar o seu capital. Diria que esse seria o ponto número 1. Aí não sei se Tá. o João, se tem alguma coisa para comentar aí. A gente tem uma lista dessas exchanges, aliás. Tipo, se existe. Índices internacionais? Tipo, essas daqui nós confiamos que estão em jurisdições onde você está altamente seguro. Isso é importante, hein? A lista de muita existir. gente, muita gente perguntar, a Exchange X está incorporada no Brasil ou não? Para o cara saber se comunica, por exemplo, a Receita ou não. É um bom ponto, hein? É verdade, não temos isso ainda. Vale lembrar que na nova legislação também que vai vir aí de cripto, eu sei porque eu já tive ela na mão, já atuei como ela vai ser, para tentar reduzir o dano. Se a gente quiser ter uma presença significativa no Brasil, entenda bem, é uma definição meio bosta, ela vai ter que conversar com a gente aqui. Então, vai complicar um pouquinho, especialmente tipo, exchanges que querem ter operações grandes no Brasil, como por exemplo a Binance. E também há de se imaginar que quando elas começarem, é razoável supor que vai se pedir um registro retroativo. Ah, tá. De até quanto tempo, Rafa? De até 5 anos? É razoável, vamos falar, peraí, você está me abrindo uma conta aqui que de repente tem umas transações muito grandes. Me passa só o anterior, só para entender o que está acontecendo aqui, só para entender de onde isso veio. Então, cuidado. Mas o anterior poderia ser de quanto tempo? Tem ideia disso ou a definir? Todo a anterior? Definir. A definir. Não tem nada na lei e isso aí vai dentro de portarias normativas que podem ser colocadas pela própria Receita. Então, tributariamente 5 anos. Agora, se eles inventam suspeita de crime... Tá. Beleza? Tá, esse é um ponto. Um outro, antes de a gente entrar no segundo ponto, Francisco, eu queria saber do Rafa se ele acha que, em virtude da mudança que a gente vai ter aí, né, se os riscos de haver mais aperto a respeito de cripto podem aumentar ou se vão diminuir. Qual que é a tua expectativa? O aperto certamente sobe porque existe uma preocupação em ver o que está acontecendo e quantificar o que está acontecendo, taxar no futuro. Essa aí é a conversa. A conversa por muito parte do Banco Central é muito mais de CBDCs. Olha, a gente quer toda uma regulamentação, tá, CBDCs calmamente e tudo mais, mas a partir do momento em que você começa a ter um rastreio mais pesado, e especialmente com o governo Lula na presidência, com déficit de 200, 300 bilhões de reais, senhores, é uma questão de tempo. Agora, isso nós estamos tratando das movimentações de pessoas físicas em exchanges. Isso não cobre, até porque legalmente não teria como movimentação de políticas de empresas incorporadas de maneira estrangeira dentro de exchanges. Então, usem isso às suas vantagens. Boa. Francisco, e o outro ponto? Bom, o outro ponto seria daí a gente realmente começar a utilizar estruturas jurídicas no exterior para aumentar a sua proteção patrimonial, e aí também tem uma diferença na questão de impostos, né? Esse é um ponto que vale muito a pena mencionar. Se você tem contas no exterior, exchanges no exterior, isso legalmente não afeta em nada a sua situação tributária se você mora no Brasil. Se você é residente fiscal no Brasil, você tem que declarar a sua renda independente de onde ela esteja no mundo, independente se ela está numa conta na Espanha, na Geórgia, na Suíça, nos Estados Unidos, etc. Se está na sua pessoa física, legalmente, para estar no lado certo da lei, você tem que declarar isso tudo. Então, isso é diferente em alguns países. Tem países que não tributam renda de fora ou que não tributam renda que fica fora. A gente chegou até a falar disso na primeira live. Nesse país você muitas vezes nem tem que declarar a conta que você tem fora, ninguém liga, mas não é o caso no Brasil, né? Então, se você quiser otimizar a questão de impostos sobre o seu patrimônio e sobre sua renda de fora, você vai ter que utilizar uma estrutura jurídica no exterior. E aí que a gente consegue, né, realmente aumentar a segunda camada, digamos, da proteção patrimonial, é você abrir uma empresa offshore, né? Uma empresa que está fora do Brasil, não precisa ser necessariamente numa jurisdição assim, offshore clássica, que a gente pensa, tipo, Caribe, etc. Pode ser num país como os Estados Unidos, pode ser numa Suíça, pode ser em Emirados Árabes, pode ser em Singapura. Aí as opções são várias, mas aqui você consegue ter alguns benefícios bem claros. Primeiro,
se você tem muitos ganhos de capitais, por exemplo, nas suas criptos ou nos seus investimentos no exterior de maneira geral, aqui também dá para incluir ações, dá para incluir qualquer investimento que você tenha no exterior por via de regra, você consegue otimizar a questão dos ganhos de capitais. Se a nível da empresa você tem essa holding no exterior, ela, se de acordo com a jurisdição em que ela está incorporada, não tem imposto de ganho de capital, a empresa vai pagar absolutamente 0% de ganho de capital. Aí como que funciona a questão da tributação no Brasil? A empresa vai pagar o que ela tem que pagar sobre imposto dos lucros no exterior, isso pode ser 0. Aí, ao distribuir os dividendos para você no Brasil, ao distribuir esses lucros para você como pessoa física, aí isso vai ser tributado, né, no imposto da pessoa física, ou seja, no Carnê-Leão, vai tributar lá isenção de R$ 1.900 por mês, depois acima disso vai tributar progressivamente até 27,5%. Ou seja, o dinheiro que fica na empresa no exterior, ele não é tributado, né, enquanto ele permanecer lá. Então, se você tem um patrimônio que você não está precisando utilizar no dia a dia, sabe? Você está querendo investir a longo prazo, está querendo manter lá, ou até mesmo deixar como uma reserva caso você saia, aí é perfeito porque você pode manter ele completamente isento de impostos, tanto sobre os ganhos de capitais, e você não tem mais daí que ficar fazendo as declarações absurdas sobre cada transação, você tem uma simplicidade bem maior em relação a isso. Você, claro, tem que declarar que você tem a posse de tantas ações, etc., na empresa e tal, mas você simplifica a questão da burocracia no Brasil, porque você não tem que mais fazer as declarações para cada transação de cripto. Você simplifica a questão tributária, você não paga mais os impostos de ganho de capitais, né, sobre o dinheiro que fica dentro dessa empresa, e você também consegue economizar em outros impostos, como o imposto sobre a renda, né? Renda que você tem de cripto, renda passiva, sei lá, de staking, de lending, de mineração, de qualquer coisa que você consiga receber renda em DeFi ou em cripto no geral, isso também você consegue manter isento. Então você abre a empresa numa jurisdição que seja possível você acessar as corretoras internacionais que você quer, você tem que ver, né, da lista de corretoras que você tem interesse, quais jurisdições elas atendem. Aí de lá você consegue manter o seu patrimônio em criptomoedas isento de impostos, contanto que você não traga essa grana para o Brasil. Então aí vocês estão falando da criação de uma empresa fora, né? Essa empresa fora, ela eventualmente não, ela tem despesas, né? Eu consigo, por exemplo, estando em outro local, gastar parte do dinheiro dessa empresa, se for para um fim que justifica o funcionamento dessa empresa. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho uma empresa e os meus criptoativos estão nessa jurisdição, nessa empresa, onde os impostos não são cobrados sobre o ganho de capital em cripto. E eu trabalho para essa empresa, e não é papo, eu trabalho para essa empresa é minha, eu preciso desenvolver algum tipo de atividade econômica, que é o que me dá resultado nisso. E eu desenvolvendo essa atividade econômica, eu tenho custos para isso, né? Então, eu consigo, por exemplo, pagar alguns dos meus custos estando fisicamente em outra jurisdição e utilizando o dinheiro dessa empresa através de algum mecanismo, cartões de crédito, cartões, né, de débito e esses pré-pagos, ou não, eu não posso utilizar a grana que eu tenho lá até que eu decida, quer dizer, sem pagar, né? Até que eu eventualmente decida me mudar para um outro local para fazer uso desse dinheiro. Entende a pergunta? Consegue. Essa é a pergunta mais clássica, que basicamente... É o que todo mundo quer saber, né? É o que todo mundo quer saber. Sim, é a pergunta do: posso tirar esse dinheiro da empresa sem ter que pagar imposto? Olha, tem coisa assim que você pode utilizar a nível da empresa, né? Ter de despesas a nível da empresa. Isso varia de jurisdição a jurisdição, tipo, tanto a nível da jurisdição da empresa, o que eles permitem como despesa, e também a nível de Brasil, de você evitar ter uma classificação aí como distribuição oculta de lucros. Mas, por via de regra, em praticamente tudo quanto é lugar, você vai ter 3 tipos de coisas que você sempre consegue tirar de despesa de boa. Viagens a trabalho, se você está indo para alguma conferência relacionada a investimento de criptos, algum, sei lá, um fórum, um meetup, etc., que seja relacionado com o propósito da empresa. Então, questão de viagens, né? Hotel, a hospedagem, os voos, etc. A questão de educação também, assim, profissionalização no geral relacionada ao trabalho, então a questão de cursos, e-books, assinaturas de Substacks, etc. Esse tipo de conteúdo de formação também é bem de boa.
A questão também de material de trabalho a nível de hardware, um note para você fazer o seu trabalho, ou um fone de ouvido, ou um microfone, ou alguma coisa assim, né, para você fazer o seu trabalho trabalho. Em casa, a locação do meu apartamento, eu consigo pagar com isso? Aí depende. Depende também da jurisdição e tal. E assim, você quer evitar também que a nível de Brasil se diga que tem uma distribuição oculta de lucro da empresa. Então, sei lá, se você tem o cartão corporativo da empresa, você faz todas as suas compras no supermercado com o cartão corporativo da empresa. Tu compra uma piscina no teu apartamento com o cartão corporativo da empresa. O investimento aqui da empresa na piscina. Aí pesou um pouquinho. Exato, jacuzzi, foda, tal, aí, né, fica meio complicado. Isso também tem problema, mesmo com questão de holding brasileira, por exemplo, né, tem empresas de holding no Brasil também que podem fazer muito sentido, não para cripto, mas para imóveis, por exemplo, né, você consegue baixar os impostos sobre aluguéis e sobre ganho de capitais de imóveis, mas aí também você tem que tomar cuidado para não ficar como uma distribuição oculta de lucros, de você, tipo, tá usando, o imóvel está no nome da empresa, mas você está usando ele de graça. Isso também pode ser visto, assim, pode ter problemas a nível Brasil, né? Então é importante você conferir isso sempre com um contador, com um advogado, para ver se o que você quer fazer, né, estaria de boa. Os três grupos que eu mencionei são geralmente os mais de boa no geral, assim, praticamente todo o país vai deixar você deduzir isso ou aceitar isso como despesa corporativa, e também a nível do Brasil, assim, não é algo que você vai, sabe, ser tributado no Brasil porque você comprou um curso online ou porque você fez uma viagem para um evento de trabalho, né? Mas aí precisa ter nuance, e aí a gente recomenda sempre conversar junto com um contador ou advogado. Bom, é importante a gente lembrar que o que a gente está tentando encontrar aqui são caminhos para otimizar, né, os pagamentos de tributos, né? A gente não está aqui tentando cometer nenhum tipo de crime. Então, qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho, como que a gente consegue justificar as despesas que a gente eventualmente tem criando uma infraestrutura como essa, né? O pessoal tem o Pedro Júnior está falando o seguinte, bom dia, a Escola Cripto sempre trazendo informações relevantes, já passando antes de trabalhar, deixar meu like, recebendo informações. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Existem alguns elogios aqui ao Rafael. Rafael, parabéns, a galera tem muitos fãs. Agora, qual vocês acham que deve ser a decisão de alguém que quer construir essa infraestrutura para a proteção de patrimônio? Ela parte da onde? Ela parte de anseios que ela tem, ou ela parte de uma situação na qual ela vive? O que é mais comum? Tipo assim, é o cara que tem uma situação e precisa se adequar a ela, ou é o cara que não, ele simplesmente quer buscar uma infraestrutura para pagar menos impostos? Uhum. Cara, acho que os anseios principais são a questão tanto tributária quanto também de proteção patrimonial, né? A pessoa vê que, sei lá, eu tenho um negócio no Brasil, para ter uma disputa trabalhista e levarem o que está no teu nome, não é fácil, né? Então é bom não ter as coisas no seu nome. É até um dos ditados maiores no ramo de proteção patrimonial e teoria das bandeiras, que é controle tudo, possua nada, né? Você tem como controlar os ativos através de fundações, de trusts, de empresas offshore, etc. Né, estruturas que você ainda tem a sua influência, mas no seu nome não tem nada. Se alguém bater uma ordem lá né, para tirar o seu dinheiro, para liquidar alguma coisa, não vai encontrar, porque não está no seu nome. Então, acho que diria que a parte de proteção patrimonial e de otimização de impostos são os dois pontos principais de longe, né, de quem quer fazer essa estruturação. Aí tem que ver, claro, se adequa à situação da pessoa, né? Não vale, se a pessoa, sei lá, tem $100 de patrimônio, foi mal, não vai fazer sentido, né? Aí a gente tem que ver o que faz sentido. Geralmente, quais são os grupos principais que fazem sentido, né? Você ter uma empresa no exterior enquanto mora no Brasil. Primeiro, você presta serviços de forma remota, ou você presta serviços no geral para o exterior. Se você tem negócios, no geral, assim, se você é trader, se você tem algo relacionado a infoprodutos, prestação de serviços digitais, você que é programador, designer, copywriter, etc., está trabalhando para a Europa, está trabalhando para os Estados Unidos, você não precisa ter empresa no Brasil, sabia? Você poderia ter ela em Dubai pagando zero, ou uma LLC americana, enfim, né? Então, se você é do digital, de forma geral, funciona muito bem. Claro, vai depender
do seu nível de faturamento, né? Se você ainda está faturando, sei lá, R$2.000 por mês, ok, não vai valer a pena, né? Mas se você está numa faixa que você já está pagando mais de 10% no Brasil, mais de 15% no Brasil, já começa a valer bastante a pena, né? Dependendo do seu faturamento no Simples, ou se você já não se enquadra mais no Simples. Mas o cara não precisa ter uma empresa no Brasil para receber dessa empresa fora, porque essas ferramentas de remessa, né, o Wise, remessa online, os caras, eles transferem para a mesma titularidade, né? Então, por exemplo, para eu transferir dinheiro para cá, eu tenho que transferir da minha pessoa física no Brasil para minha pessoa física na Espanha. Eu acho que eu não consigo transferir da minha pessoa jurídica, de uma pessoa jurídica no Brasil, mesmo que eu seja o sócio dessa empresa, para uma conta pessoa física aqui. Então, o cara ter uma empresa fora é suficiente para trazer dinheiro para o Brasil? Ou ele tem que ter uma empresa fora e uma empresa no Brasil também para trocar dinheiro de uma empresa com a outra? Não precisa ter ambas, não precisa ter ambas. Você pode ter apenas uma empresa fora, utilizar um serviço, sei lá, estilo Payoneer. Mesmo Wise, você tem conta, assim, uma conta em dólar da sua pessoa física, uma conta em euro da sua pessoa física, você recebe na conta da pessoa física em dólar ou euro, e depois que você tiver que converter para real, você converte para real. Né? Então, você faz essa conversão da mesma titularidade a nível da pessoa física. Você pode ter uma conta em dólar na sua pessoa física e depois faz a remessa para uma conta em real da sua pessoa física. Exemplo. Tá bom. Tu tens a empresa fora, tu recebe nessa empresa e a empresa transfere para ti naquela jurisdição, né? E aí daquela jurisdição manda pro Brasil trocando a moeda, é isso? Nem necessariamente naquela jurisdição, contanto que seja numa moeda que você consegue ter acesso, né? Dólar, euro, pounds, franco suíço geralmente são as mais acessíveis. A Mônica fez uma pergunta ali, inclusive, se pode ter empresa no exterior e nunca ir para o país onde criou a empresa. Eu nunca fui para a Estônia, nossa empresa está na Estônia. O Rafa foi para a Estônia, mas ele não precisava ter ido para a Estônia se não quisesse. Então tem várias opções aí de empresas que você nunca tem que nem pisar no país, né? Próprios Estados Unidos também, a LLC americana, tu abre remoto aí, não leva nenhuma semana. Então tem várias opções de empresas que você nunca tem que nem pisar no país. Claro, se você quiser uma conta bancária num banco tradicional daquela jurisdição, aí muitas vezes você realmente tem que ir presencialmente. Agora, se você está ok com contas digitais, né, bancos fintech, bancos digitais, aí tá de boa, você não precisa ir para o país de forma alguma. Mas voltando aos perfis, né, de quem se adequa... O que eu ia falar disso da conta bancária tradicional, aliás, é que assim, você só vai... Porque às vezes você fala isso, a galera fica meio... Mas calma, peraí. Cara, você vai precisar de uma conta bancária tradicional se você quiser fazer uma coisa bancária tradicional no país, tipo comprar um apartamento. E olha lá. Assim, quer fazer alguma coisa padrãozinha que você faria em algum outro país, tal de uma conta bancária com sede bonitinha no país e tudo mais. Você pode morar muito nisso. Eu conheço muita gente, quando eu fui para Estônia lá, que tava com os brasileiros lá, que eles nunca abriram uma conta. Eu tenho conta em alguma euro de qualquer forma, né? De qualquer forma, tipo, eu quero fazer investimento em títulos de dívida europeus, ou fazer uma aplicação de uma hipoteca. Ô Rafa, mas aí eu acho que varia de jurisdição para jurisdição, né? Porque quando eu fui fazer o processo de empadronamento aqui, eu tinha que ter dinheiro numa conta IBAN ES, que fosse espanhola. Senão não conseguiria empadronar. Fazer então, possível empadronar eu não precisaria nem empadronar, na verdade. Eu tenho direito de morar aqui porque eu tenho cidadania italiana, tá? Mas tem um processo que é o processo de empadronamento que ele é necessário, por exemplo, para eu poder tirar minha carteira de motorista espanhola. O cara pede o NIE, que é um... Como a gente não opera Espanha, eu não sabia dessa. Motivos pelos quais a gente não recomenda Espanha muito. Motivos porque Espanha não está na nossa lista de países prioritários para você ir. A gente prioriza coisas tipo República Tcheca, Estônia, Irlanda, etc. Porque, tipo, eles não têm... A burocracia é muito menor, Rafa. A burocracia é muito menor. É porque, assim, eu não sei de onde exatamente vem essa exigência de Espanha aí. Eu não conheço o sistema. E do que a gente conhece tributário de Espanha, não vale a pena conhecer. Você tá... Pessoais, agora, em termos tributários, operacionais, burocráticos, a gente não recomendaria isso para você. Agora, assim, em termos de conseguir carteiras de motorista, assim, acho que carteira de motorista é uma coisa que eu nunca entrei muito.
Então, agora, abrir empresa, aluguéis, essas coisas, incorporada, você pode fazer tudo por ela. Então, eu não sei por que te pediram coisa na PF aí, ou talvez seja o jeito que você fez, não sei. Sim. Para abrir empresa, o trabalho precisa ser virtual, dentista, médico, como fariam. Então, é por isso que o Chico estava falando antes só retomando o que você estava falando, né? Por isso que ele estava falando antes de coisas digitais. Então, coisas que eu posso fazer virtualmente, né? Se eu preciso estar presencialmente, e aí, no caso, a Carol, inclusive, citou profissões reguladas, né? Que de dentista, médico, etc., não é que... Eu ia falar engenheiro, mas vamos pensar que... Administrador. Administrador, você só chega e... Tá bom, ok. Agora, dentista, médico, etc., você do país, você precisa ter revalidação, e a gente tem parceiros na SET que fazem essa revalidação. Aí você vai precisar de um escritório e tudo mais, porque, tipo, não existe dentista remoto, quer dizer, eu suponho que algumas coisas você pode fazer, mas, tipo, sei lá, escova os dentes. Sim. Mas, de resto, você vai precisar da certificação, sim. Aí é um pouco mais complicado. Mas acho que esse era o tema da última, né? Exato, e vale mencionar daí também, né? No caso de quem é dentista, quem é médico, você não vai conseguir ter uma empresa, sei lá, em Dubai para prestar serviços médicos dentro do Brasil, enquanto mora no Brasil, mas ainda pode fazer sentido você ter uma empresa no exterior via o segundo modelo que a gente ia mencionar agora, que é a questão de proteção patrimonial e otimização dos seus investimentos, do seu patrimônio. Então, se você tem investimentos em mercado financeiro internacional, ações, fundos, etc., ou em criptos, aí pode valer bastante a pena você ter uma empresa no exterior, como a gente já mencionou, numa jurisdição zero imposto, que aí você mantém o investimento lá e fica imune. Então, aqui, os custos vão variar muito, muito mesmo, né? Depende muito de onde você vai, o que você está buscando especificamente, mas você pode contar aí para o custo anual de manutenção de uma empresa offshore entre uns $500 nas opções mais baratas de todas, até mais de $5.000 por ano. Então, você pode ver, tem uma faixa bem grande aí, pode até, na verdade, ser bem mais do que $5.000. Mas, né, as principais vão estar mais ou menos nessa faixa por aí. Então você tem que ver, eu consigo economizar mais do que essa quantia em imposto de ganho de capital, em imposto de renda sobre os meus investimentos, né, dividendos, juros, royalties, coisas de cripto no geral que ainda não tem classificação numa dessas três categorias. Né? Então, você consegue economizar mais do que isso? Se sim, já financeiramente vale a pena você fazer isso agora. Matemática básica, né? Matemática básica. Se não, pode ainda fazer sentido, mas aí seria mais para, por exemplo, eu acho que estou sentindo que vai vir um divórcio daqui a pouco, ou um processo que está chegando. Você quer estar preparado antes da bomba estourar. Depois que já tem uma condenação contra você, não adianta. Depois que já tem um processo em andamento contra você, não é o momento que era para você estar se preparando. É para você fazer isso antes de ter qualquer problema. Então, se você sente que vai ter alguma coisa em breve, ou você quer estar protegido dessa circunstância, pode ainda valer a pena você ter uma offshore para ter seu patrimônio no exterior, mesmo que, em termos de economia de impostos, ainda não vá fazer tanto sentido. Né? Então, acho que esses seriam os dois principais casos. O caso da pessoa que realmente tem renda remota, do trabalhador que está no digital, negócios digitais no geral, e da pessoa que já tem um patrimônio formado. Daí ela pode se beneficiar das isenções de impostos e também da proteção patrimonial maior. E um pontinho também que vale mencionar, né, uma coisa que você pode fazer também, se você tem um interesse em sair do Brasil a longo prazo, por enquanto, o Brasil não tem nenhum imposto de saída, diferente do Canadá, diferente da Alemanha, diferente da Espanha, diferente dos Estados Unidos, diferente da Austrália, diferente da maioria desses países aí, o Brasil não tem um imposto de saída. Então, se você tem uma offshore com uma boa quantidade de patrimônio, você faz a declaração de saída definitiva do Brasil, você pode daí receber esse patrimônio seu todo, isento de impostos, e depois, 2 anos depois você decide voltar para o Brasil, você voltou com esse seu patrimônio inteiro legalizado, sem imposto. Então, se você pensa em ficar, 2 anos, 3 anos, 4 anos fora do Brasil, você pode, inclusive, fazer essa estratégia, né, de depois receber o seu patrimônio inteiro que você acumulou livre de impostos, né, na parte de ganhos de capitais de renda, e depois acessar ele novamente numa eventual retomada, né, um retorno ao Brasil. Ô, Rafa, teve um negócio que tu falou lá, tu não conseguiu participar da primeira live, né? Mas tu tinhas falado da importância disso, né? E que isso era importante para ti.
Tu queres contar um pouco disso, dessa experiência? Porque a gente está falando de proteção de patrimônio, de renda ou de operação. Eu tenho uma situação tanto quanto curiosa. Eu posso ser censurado, eu posso ser perseguido, posso ser atacado de várias formas diferentes por oposição. Então, eu opero com treinar candidatos, eu opero com ajudar candidatos, eu opero com ativismo político. Eu posso ser alvo de alguma auditoria completamente canalha. O presidente bate o telefone lá para descagalha o cara lá. Audita todo mundo nesse troço aí. Isso pode acontecer. Congelamentos de contas, eu posso... viu várias coisas do que aconteceu ao longo dessas eleições, o Brasil Paralelo pode um dia pode influenciar eleitores. Proibição prévia, né? Proibição que foi censura prévia. Proibição censura prévia. Exato. Alguns bons meses atrás, acho que 6 ou 12 meses atrás, o STF tentou abrir todas as contas do Brasil Paralelo e acabar com a privacidade deles, porque eles tinham de financiamento de atos de blá. Olha, sendo realista, isso pode acontecer comigo. Alguém pode querer danificar as minhas operações, ou se eu perco coisa, porque 10 radicais, além disso tudo que ele é uma empresa, então eu preciso pagar as pessoas que trabalham para mim. Então, se alguém vai lá e congela o caixa da minha empresa, pronto, você está tomando um processo aqui porque você, o Xandão, é o carequíssimo da República, então 200 mil reais do seu saldo foram congelados sobre minha conta, mas colocamos um congelamento fudido e você acabou de perder o caixa da sua empresa. E porque a gente considerou que a sua empresa é a sua pessoa, porque você está usando a sua empresa para disfarçar crimes. Todas essas coisas poderiam razoavelmente acontecer. Todas essas coisas podem razoavelmente. Eu ter toda a minha operação numa jurisdição que simplesmente não responde à brasileira é fundamental. Nós estamos no processo de fazer essa transição. Obviamente não vou entrar em muitos detalhes, mas poder operar calmamente. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje, se eu fosse atacado dessa maneira, hoje eu não dormiria bem, mas eu conseguiria continuar operando, porque eu já comecei coisas nos últimos meses. Agora, eu ficaria muito, muito chocado de saber que pessoas que eu não necessariamente concordo ou admiro, mas que eu sei que podem ser alvos, tipo, sei lá, Leandro Ruschel, eu ficaria chocado de saber se eles não tivessem esse tipo de coisa feita. Ele está nos Estados Unidos, né? Sim. Ele está nos Estados Unidos. Sim, mas talvez família dele não, ou talvez parte da operação dele não. Ou o Brasil Paralelo. Eu ficaria, assim, chocado de sentar no chão e começar a pensar o que está acontecendo na humanidade se eu descobrisse que o caixa dele está parado numa conta brasileira. Eu ia ficar assim, tipo, mano, o que vocês estão fazendo? Não abriram uma offshore, com outro offshore dentro, e botaram... Eu conheço o diretor financeiro lá. Eu conheço o diretor financeiro. Então eu ficaria bem chocado se eles não tivessem alguma estrutura de proteção que, para explicar, é meia hora. Essas coisas hoje no Brasil estão ficando necessárias. Claro, é uma coisa assim... É muito nicho. Quase totalidade de quem está assistindo agora não está preocupado com isso. Claro. Não tem que se preocupar com isso. Agora, se você está enfrentando o sistema de alguma forma, começou Rafa, a ficar diferenciado essa conversa. E o cara também, quando tu foi falando isso tudo, eu fui pensando, né? Bitcoin, né? Bitcoin é uma maneira de resolver isso, né? Sim. Como eu falei, se você faz isso, então tem camadas e passos que você tem que fazer para estar tudo bonitinho, para estar seguro. Porque assim, até porque quando a gente pensa em empresa, né? Muitas pessoas precisam receber em moeda fiduciária, né? O cara vai ter que trazer, por exemplo, para o Brasil de alguma forma, né? Então tu tem que ter um jeito de pagar o cara, como ele vai trazer para cá. Aí, o famoso on-ramp e off-ramp, né? Exato. Para quem não sabe, né, o conceito de on-ramp, né? Tu entrar e sair. Isso. Exato. Ô Francisco, e o que mais que tu acha que é importante de a galera pensar quando a preocupação é proteção de patrimônio? Acho que seriam os principais pontos, né? Começando com uma empresa no exterior, você está já fazendo ótimos passos, mas aí tendo um patrimônio ainda mais elevado, né? Aí depende de onde você vai incorporar, mas sei lá, $500 mil para cima,
Você pode também pensar em estruturas que elas realmente não pertencem a você. Né? Por exemplo, a empresa no exterior, você ainda é o dono das ações da empresa. Né? Mas estruturas como, por exemplo, uma fundação familiar, a fundação familiar ela pertence a si mesma. Né? Então ali você tem um nível de proteção patrimonial ainda maior e até uma questão assim, de ocultação de certos bens como imóveis, carros, iates, aviões, etc. Uhum. Ou então um trust, por exemplo. Né? Trusts também eles não pertencem a você, é uma relação ali entre fiduciário e fiduciante. Né? Então são estruturas que elas legalmente não pertencem a você, mas você ainda consegue ter a influência sobre ela, você ter, né, os seus desejos, o seu testamento ali assim, colocado em pedra, de forma que o que você quer que aconteça com aquele patrimônio aconteça, mas que em caso de processo e etc., não é nem algo que está no seu nome, diferente de uma empresa no exterior que está no seu nome e poderia ter um pedido do Brasil com a outra jurisdição para isso. Exemplo operacional que você está falando muito teórico, assim, então, por exemplo, você tem um trust familiar, que a gente recomenda numa jurisdição europeia, digamos assim. O que é um trust, Rafa? Incorpora ele. O que é um trust familiar? Olha, dá o técnico aí. Ele é o cara que acerta no técnico 100%. Cara, no caso, digamos, em Liechtenstein, que é uma jurisdição bem elevada para isso, é uma fundação familiar. Né? Ela é basicamente uma entidade jurídica própria, você consegue otimizar a questão fiscal, consegue otimizar a questão de imposto sucessório. Tá. Ela é controlada por um conselho de administração, basicamente, e ela é assim, você ao fundar ela, você tem um estatuto um testamento basicamente da fundação de como que ela deve ser administrada, e uma vez você coloca os ativos nela, você não manda mais, né? Tipo, você não é o diretor de uma empresa que controla, faz tudo ali e tal. Não, a empresa é gerada por esse conselho de administração. O estatuto. Exato, que daí o conselho de administração ele tem que seguir aquele estatuto e eles, né, basicamente vão impor a sua vontade ali baseado nisso. Então, entendi. É um outro nível de proteção e de anonimidade também. Né? Você tem várias dessas entidades que você não tem registros públicos ainda do nome da pessoa. Né? Por exemplo, a empresa offshore que a gente tem aqui na Estônia é uma empresa que tem várias vantagens de proteção patrimonial e etc. Mas se você pesquisar o meu nome, você vai encontrar lá o registro de empresa da Estônia dizendo exatamente o meu nome completo, o meu CPF estoniano, digamos, quantos por cento eu tenho da empresa, o Rafa, o CPF estoniano dele, quantos por cento ele tem da empresa, tipo, todas essas informações estão publicamente disponíveis. Né? E para empresas convencionais, cada vez mais e mais jurisdições têm isso. Mas para a parte de trusts e fundações, você ainda tem um nível de anonimidade maior. Né? Então, para quem tem um patrimônio bem elevado, vale a pena considerar algumas opções dessas que assim, são mais caras, mas que tem um nível de proteção altíssimo. Fala aí, Rafa. E aí, nesse caso, a gente não está falando só de proteção contra o Estado. A gente está falando, por exemplo, eu conheço gente de cripto que foi sequestrada, torturada para dar senha de carteira. Aconteceu. Então, assim, quanto eu tenho? Não sei. Aonde que está? As outras pessoas que podem ter algum intuito ruim com você, saber quanto você vale, porque isso é uma coisa importante no mundo hoje, onde pessoas no ambiente cripto podem ser vítimas desses crimes. E outra coisa também que eu estava falando, por exemplo, de um caso concreto, né? Você pode fazer, tá aqui, e ele tem um mandato que ele tem que investir em A, B, C e D. Não existindo isso, ele faz uma outra coisa. E os fundos têm que ir dessa forma para esse grupo. Inclusive, isso pode ser uma forma de herança. Então, você pode fazer. Isso é usado muitas vezes como forma de herança, como de forma de passar patrimônio, certo? Então, eu tenho aqui uma trust familiar e ela tem esses investimentos aqui. Ela tem que operar dessa forma aqui, é uma forma, inclusive, que os pais ou que os proprietários podem passar para os herdeiros, evitando que eles façam merda. Então, eles não podem vender isso, essas empresas têm que ser administradas assim, assim, assim. Não, ele não pode vender isso aqui, transformar em pedra cheirar. Tem que ficar aqui. E se eu vier a falecer, os dividendos dessas operações são permanentemente dados aos meus herdeiros trimestralmente ou bimestralmente ou plá. Você pode pôr isso no estatuto. Então, essas são quem manda na empresa é o estatuto. Então, ele não tem um dono, ele tem esses conselheiros que fazem a operação
e se eles violarem isso, eles podem inclusive ser destituídos. Então... Tá, mas quem são esses conselheiros? Quem são as pessoas que operam? São sei lá, tá no estatuto. O gerente do banco, por exemplo, aonde os meus investimentos estão. Aí você contrata, geralmente são advogados, são gestores profissionais que você contrata e isso, claro, aumenta o custo operacional. Mas isso tem uma data de validade ou fica para sempre assim? Como é que você colocou no estatuto. Exato, isso é um contrato temporário também. Isso que é legal, cara. Porque assim, esse é um mundo que não é muito conhecido pela maior parte das pessoas, porque raramente você entra nessas coisas. Eu já participei de fundação de instituto aqui no Brasil, e mesmo a lei de institutos aqui no Brasil sendo meio bosta, você pode fazer umas coisinhas. Você pode fazer uns negócios de dizer assim, ó, se a moeda do país virar tal coisa, ou os participantes, você tem a votação do conselho de fundadores, né, que é o que mexe o estatuto, e o conselho de administradores imposta um conselho administrativo fazer tipo, se no conselho de fundador em dinheiro dentro do instituto, então a cada X que eles colocam, eles ganham um voto a mais no conselho de fundadores, então você vai mudando a configuração do voto. Cara, você pode fazer um monte de coisas. Isso numa lei brasileira que é meio fechada. Então, quando você vai nesses países em que permitem umas coisas mais arrojadas, você, cara, senta com 2, 3 pessoas que entendem sobre isso, e pergunta, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Isso é muito limitado, porque fala assim, eu acho que você poderia fazer isso, tipo, isso aqui... por exemplo, você tem hoje um fundo, eu não lembro, é aquele fundo do Patrick. O mandato dele é investidade privada. Então, o fundo com alguma coisa suficientemente diferente em termos de jurisdição que se qualifique como cidade privada. Isso. Tipo, esse fundo tem que investir e tudo mais, mas se eu aparecer em projeto, pode fazer um estatuto desse tamanho. Boa sorte. Aí tem que ver o que vai dar dentro do país. Se você vai para um país mas... dá para começar a brincar. Mas, João, o que você mencionou é muito interessante, cara. Realmente, é meio que um smart contract manual, né? Assim, você não tem execução automática. Eu devia ter falado isso. Uma forma de você... Eu devia ter falado isso. É um smart... Porque o que vocês estão descrevendo aí é um contrato inteligente. Vocês estão descrevendo, não tem discussão, né? Tu cria as regras e aí aquilo é executado. Ponto. É isso. No caso... E, assim, é uma questão de proteção. Uma discussão porque, assim, você vai ter um administrador, um conselho de... Você contratou um advogado lá e o advogado vai tirar férias, ele morreu e, sei lá, ele infartou, ele não pode ir lá executar as paradas. Coisas dessas podem acontecer. Nós estamos ainda falando de seres humanos. Essa que seria a vantagem do smart contract. É um código, ele roda e ponto final. Quando você tem uma empresa dessas... Exato. E, sei lá, por algum motivo muito maluco, ele se recusa, ou existe uma disputa, ou zoou a lei do país e tudo mais, problemas podem ocorrer em cima disso. Aí você vai ter que entrar no casos fringe, mas eu tô dizendo... Mas isso pode estar previsto, não pode? Isso não pode estar previsto? Opa, o Rafa saiu? Sim. Opa. Isso pode estar previsto, né? É a internet do Rafa que ficou fraca, tá? Por isso que ele caiu aqui. Mas isso não pode estar previsto, por exemplo, assim, o cara... em caso de falecimento do administrador, o advogado, quem assume é blá. Pode, né? Sim. Isso, toda essa questão de como gerir a governança é bem flexível de como você pode estruturar. Eu só estou dizendo que assim, aí a gente está pensando de um humano no próximo nível de proteção. Sim. E a gente está pensando no próximo nível de proteção patrimonial, que não é nem mais a sua própria geração, mas as gerações posteriores. Né? Você pensar na proteção para os seus herdeiros. Não, total. Ó, agora foi o Francisco que caiu. Não sei se o Francisco caiu ou agora foi o Francisco, é o STF. Ou ele... A Mônica falou, agora eu entendo porque quando processos contra a corrupção tem, por exemplo, é muito complicado recuperar a grana que alguém roubou, etc. É que daí, além disso que a gente tá falando, eles também estão usando várias estruturas ilegais, ou tá tipo...
como era o Cabral, ex-governador, era tudo depósito de ouro e diamante dentro de um país que nem que tá a conta. Então, onde é que tá? Uma conta dentro de um caixa em algum lugar na Europa, vai achar. Aí você tem que ligar para todo mundo. Pois é. Por acaso tem algum depósito assim? Eu só tô perguntando. E aí começa a ficar esquisita essa conversa. Então, é difícil. Não, cara, isso aí que você escreveu, eu gostaria muito de saber mais sobre isso, sem dúvida nenhuma. É um tema que imagino que vai ser bastante abordado na imersão, porque para quem gosta de cripto, né, para quem entende a lógica dos contratos inteligentes, isso é descrição de contrato inteligente, né? Então você escreve as regras e uma vez que as regras estão escritas, elas são executadas. Aí, como o Rafa falou, você pode tentar prever todas as adversidades possíveis e já ter escrito ali naquelas regras ali qual que é a saída para aquilo, né? Putz, o administrador faleceu, aconteceu alguma coisa, ficou impossibilitado, incapaz. Tu tens uma regra para a eleição de um novo administrador e tudo mais, e tu vai fechando as pontas, e é muito como o contrato inteligente funciona, né? Aproveito esse papo aí para a gente lembrar, galera, que hoje estamos abrindo a imersão Nomadismo Digital para criptoinvestidores. As vagas são limitadas. A imersão vai acontecer na terça-feira da semana que vem, a partir das 16 horas. A partir das 16 horas, ao vivo, via Zoom. Então, se você quer entender mais sobre proteção de patrimônio, a diminuição de impostos, teoria das bandeiras, trust patrimonial, ferramentas que podem ser utilizadas para você enviar dinheiro de um lugar para outro, para você utilizar dinheiro, bancos que podem ser utilizados para você abrir conta, que são amigáveis a criptoinvestidores. Segunda cidadanias, países para morar, lugares para abrir empresas se você faz negócios em cripto, a gente vai falar de tudo. Nomadismo Perfeito, também. na terça-feira da semana que vem. As vagas são limitadas, o link é o primeiro na descrição do vídeo. Investimento em educação é o melhor tipo de investimento que vocês podem fazer. Mas, Francisco, tu estavas falando e tu acabou caindo. Continua o teu raciocínio, não sei se tu lembra onde tu estava. O único outro ponto que eu queria fazer, assim, relacionado a quem está no Brasil, atualmente, o Brasil ele é bem de boa para empresas de holding, para empresas de passivas, basicamente, de proteção patrimonial, isso que a gente mencionou agora. É muito simples você abrir uma empresa em qualquer lugar no Caribe, pagar zero imposto lá sobre os seus investimentos no exterior, e é isso aí. Né? Mas não é o caso em muitos outros países do mundo, como, por exemplo, Portugal, os Estados Unidos, Europa de maneira geral, Austrália, Uma lista etc. negra. Não é nem a questão de lista negra, acho que o ponto principal que vale mencionar é a questão das regras de CFC, que são regras de empresas controladas do exterior, e as questões de gestão efetiva. Né? Por exemplo, vamos dar o exemplo de Portugal. Se você mora em Portugal e você vai lá e abre uma holding nas Bahamas, entre outras coisas, uma das questões que Portugal vai perguntar é: ok, essa empresa está nas Bahamas, mas onde ela está sendo gerida de fato? Se você é o único diretor dessa empresa, o único funcionário dessa empresa, a única pessoa que tem ações nessa empresa, você está morando em Portugal, nunca pisa nas Bahamas, gera a empresa exclusivamente a partir de Portugal, Portugal vai olhar e vai dizer: ok, essa empresa está incorporada nas Bahamas, mas ela está sendo gerida efetivamente a partir de Portugal, então ela tem que pagar imposto em Portugal. Então, mesmo a empresa estando incorporada nas Bahamas, tendo o acesso a contas bancárias por lá, o direito de negócios no geral, ela ainda vai ter que ser tributada em Portugal. Né? E isso é uma regra para a maioria desses países europeus. Se você está num país europeu e você quer abrir uma empresa em outro lugar, ela vai ter que ter uma substância local, ela vai ter que ter no mínimo aí por baixo, um diretor real, não um diretor fiduciário que só põe o nome de um advogado qualquer, não, uma pessoa que realmente recebe um salário regular e que trabalha, tem direito de assinar contratos na empresa, tudo mais, e também um endereço real de negócios, né? Não simplesmente um endereço no mesmo local que 50 outras empresas estão no seu contador, mas pelo menos uma sala privada para essa empresa. Né? Então, isso é algo que você tem que levar em conta. O Brasil, atualmente, ainda é bem relaxado você ter holdings, mas o Brasil, por exemplo, estava falando de entrar no OCDE. Se isso acontece, o Brasil provavelmente vai se adequar às regras do OCDE que falam dessa questão também. Né? Todos os países do OCDE são mais estritos. E mesma coisa a questão de... por exemplo, num governo Lula, sei lá, a questão tributária fica mais complicada, déficit cada vez maior, aí eles querem arranjar outras formas de tributar as pessoas. Uma delas poderia ser colocar regras mais estritas sobre empresas no exterior. Né? Então, atualmente no Brasil é fácil ter uma holding, mas
pode muito bem ser que mude nos próximos anos. Aí seria necessário também repensar esse planejamento, de ver que jurisdições ainda fariam sentido e como estruturar isso primeiramente. Então não pense que o plano que você está fazendo agora vai ser um plano para a vida inteira. Você tem que sempre levar em conta onde que você está morando e eventuais mudanças na lei também. Tem que sempre ficar ligado. O preço da liberdade é eterna vigilância. Excelente ponto. A Sônia está perguntando o seguinte, Francisco, a partir de quanto dinheiro você acha interessante ou que vale a pena abrir empresa fora? Tu tinha falado já do custo de manter uma empresa fora, entre 500 e 2 mil dólares. Quanto é que a pessoa tem que ter assim, para valer a pena pensar estar fora? Nível de patrimônio vai depender de quanto você tem e da rentabilidade do seu patrimônio atual. Lembrando, empresa offshore entre uns 500 a até 5 mil dólares por ano. Se você consegue economizar isso de ganho de capitais, de renda sobre o seu capital, já pode fazer sentido financeiramente de forma direta. Já para quem presta serviços para o exterior, eu diria na casa do... Se você está pagando mais do que 10, 15% de imposto no Brasil, pode já fazer bastante sentido ter uma empresa no exterior. Boa. Galera, estamos já com quase 1 hora de papo aqui. Mais uma vez, convidar a galera para participar da imersão que vai acontecer no dia 15, a partir das 16 horas. Vai ser terça-feira da semana que vem, dia 15 de novembro. A vaga, as vagas são limitadas. O link é o primeiro na descrição do vídeo. Francisco, faz um en passant para a galera aí do que vai ter, o que compreende o conteúdo desse encontro que vai acontecer no dia 15, para o pessoal entender o que eles vão aprender. Cara, deixa eu até compartilhar minha tela aqui agora, então. A gente tá com mais de 85 slides aqui para a imersão da Escola Cripto. A gente vai basicamente pegar uma introdução completa sobre teoria das bandeiras, Então, as diferentes bandeiras, como escolher uma bandeira diferente, como escolher uma boa residência, como escolher uma boa jurisdição para bancos, uma jurisdição para empresa, uma jurisdição para ter o seu passaporte, todas as questões relacionadas à residência fiscal, residência legal, como que funciona, como que é o processo de saída do Brasil também, para quem quer se tornar um nômade, como estruturar uma vida como nômade. A gente vai dar vários exemplos também, por exemplo, de situação de vida, como se otimizar, se você é um prestador de serviços, se você é trader, se você faz e-commerce, enfim. A gente vai falar também de outras estruturas de empresas, exemplos aqui, lugares bons para se estabelecer. A gente vai entrar em detalhes em países interessantes, por exemplo, Uruguai, Emirados, etc. Tanto na parte de imigração, quanto na parte também de abrir um negócio. E também vai falar um pouco também sobre aquelas outras opções que a gente tinha falado de estruturas jurídicas, trusts e fundações, etc. Então, cara, vai ser um intensivão basicamente sobre todos esses temas que a gente menciona na segunda cidadanias, nomadismo, imigração, empresas no exterior, proteção patrimonial, e também, é claro, a gente vai abrir para perguntas em todos esses capítulos aí para tirar suas dúvidas. Excelente. Ô, Rafa, qual que tu acha que deve ser quem tu acha que são as pessoas que devem se preocupar com esse tipo de conteúdo, assim? Para quem que tu recomenda se aprofundar a respeito desse tema? Bom, já que a gente está falando quem um patrimônio significativo nisso. Então, talvez você não tenha isso hoje. Se você já tem, você fala assim, ó, eu tô com o que eu acho que é pouquinho, mas eu tô querendo construir isso aqui. Já vai saber. Boa. Excelente. A Luciana está perguntando se o conteúdo fica gravado. Fica. Para quem não puder participar ao vivo, não tem problema nenhum. A gente já fez diversas imersões. Algumas pessoas não podem participar ao vivo, não tem problema nenhum. Vai ficar gravado e vai ser disponibilizado na mesma noite, mais tardar na manhã do dia seguinte. Então, o conteúdo vai estar todo gravado, vai poder ser revisitado. Tudo muito tranquilo, tá? Para as pessoas poderem se preparar do jeito certo. Depois, se quiserem se aprofundar caso a caso, vão poder conversar com o pessoal da SET também, individualmente, né? E aí é um serviço prestado pela SET para tentar entender o seu caso particular e entender qual que é o melhor caminho. Então, acho que é um pontapé inicial, é um excelente pontapé inicial para quem quer começar a pensar mais estrategicamente o seu patrimônio, especialmente naquilo que tange
os criptoativos, beleza? Francisco e Rafa, obrigado pelo papo mais uma vez, como sempre, muito bom, passa voando. Mais uma vez, convidar a galera, o link é o primeiro na descrição do vídeo, as vagas são limitadas, a imersão vai acontecer no dia 15 de novembro, a partir das 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, e aí eu não sei quanto tempo que vai durar, vai depender muito da turma, mas costuma ser um conteúdo extenso, porque a gente se aprofunda e tira dúvida de todo mundo que está presente no encontro, beleza? Galera, Rafa e Francisco têm uma excelente semana. Querem fazer um convite para a galera antes de a gente encerrar? Onde que o pessoal encontra vocês, o conteúdo que vocês criam? Por favor. Acho que já está feito, então deixo para o Chico. Bom, quem quiser seguir a gente nas redes sociais é Seti.io. Em todas as redes sociais, a gente está no Insta, está no Twitter, está no LinkedIn, etc. A gente também tem um podcast em que a gente fala sobre muitos desses temas que a gente conversa aqui, se chama Contra o Vento. Você também pode encontrar diretamente no nosso site e nas nossas redes sociais. E também para quem ainda está querendo saber se vai para imersão ou não, né, confiram o e-book gratuito que a gente preparou junto com o pessoal da Escola Cripto, que está sendo disponibilizado em formato de PDF. Se você quiser dar uma introdução nesse tema, para daí fazer a cabeça, recomendo conferir lá o material que eles prepararam, que ficou muito massa. Exato, pessoal. O e-book grátis, aí tá o site da Seti, o link também tá aqui no chat. Esse e-book grátis está na descrição dos 2 vídeos anteriores. Hoje o único link que está aqui abaixo é o link para imersão, então garantam as suas vagas, beleza? Pessoal, hoje é dia 7 de novembro, segunda-feira. Tenham um excelente dia e uma semana maravilhosa, beleza? Então a gente se encontra na imersão dia 15 de novembro. Até lá. Tchau.